Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Engenharia Make. Dando continuidade à série de vídeos falando sobre CLP, o último vídeo postado foi a elaboração de um semáforo simples e a gente adicionou um semáforo para pedestre. Então, toda a elaboração lá e a lógica já está no vídeo anterior. Enquanto estava renderizando o vídeo utilizando o Zélio, eu aproveitei e implementei no Tuido. Então, só para vocês terem uma ideia como ficaria em outro... Então, aqui a gente tem o Zélio final. Só que eu fiz uma diferença. Aqui nesse Zélio, o último código, a gente estava com um pulsador no pedestre. Só que a lógica inicial era com 5 segundos verde, 2 segundos amarelo, 5 segundos vermelho. Então, quando ficasse vermelho, o pedestre pode ficar verde. Só que iria ficar 4 segundos verde para o pedestre, depois 1 segundo vermelho. Então, o pedestre que estava no meio do caminho, ele continuava e novos pedestres não começariam a atravessar. Essa é a programação que a gente se propôs a elaborar inicialmente. Então, eu peguei essa lógica e implementei no Tuido. Então, deixa eu abrir aqui o Tuido. Perfeito. Então, o que muda do Zélio para o Tuido? É claro que o Tuido é uma família acima do Zélio. Ele tem mais poder de processamento. Ele tem possibilidades maiores de expansão. Com isso também o custo dele é maior. Então, eu peguei um Tuido da série Compact. Então, aqui na configuração de hardware, esse módulozinho compacto. Então aqui tem um código dele. O que ele tem de interessante? Ele tem 8 entradas, 7 saídas. Desculpa, 9 entradas, 7 saídas. Aí, pessoal, já começa um sistema de endereçamento que segue alguns seguem um tamanho de 1 byte e outros de 2 bytes. Então, como é que ele funciona? Então, ele tem um endereço, ele já não é igual lá no Zélio, que começa no I1, I2, e o Q vai de Q1 e Q2. Ele já tem aqui já um endereçamento por, que a gente chama por byte, né? Aqui seria, no caso, o endereçamento 2 bytes. Então, I0 é o byte 0, bit 0. Então aqui eu tenho byte 0, bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então poderia ter mais para o endereço 0. Então no barramento 0 ou no módulo 0 eu tenho do 0.0 ao 0.8. E a mesma coisa para a saída, que é 0.0 ao que é 0.6. Beleza. Então, esse é o tamanho, são a quantidade de entradas e saídas que eu tenho neste CLP que foi escolhido. Na parte de programação, o que eu utilizei? Eu utilizei saídas, aí aqui ó, Q0.0 é a primeira, Q0.1, Q0.2, assim sucessivamente. Então, o 0, vou falar só o 0 aqui, só o final, é o verde, amarelo, vermelho. Depois eu tenho, quando ligo o Q0, quando ligo o verde, ligo o vermelho para pedestre. Então eu tenho vermelho para pedestre e verde para pedestre. Então, verde, veículo, amarelo, vermelho, veículo. Depois eu tenho vermelho, pedestre e verde, pedestre. Então aqui ficou, tem como a gente, na hora de fazer a programação, a gente vai inserindo linhas e blocos. Então tem como aqui seria o bloco 1, eu coloquei só as saídas. E no bloco 2, eu coloquei a programação das memórias. Poderia tudo ficar num bloco só e só adicionando linhas. Mas assim já tem como você fazer umas divisões para facilitar depois na hora de você se achar. Então como é que ficou? Vamos começar aqui na primeira. Está tudo desligado, a energia vem e liga o Q0. Depois eu tenho o M0 quando for ligado, ligo o Q1, e ó, o M0 desliga o Q0. Depois o M1 desliga o Q1
e liga o Q2. E depois o M2 desliga o Q2. Aqui para o pedestre. Se o verde, que é o Q0, e o amarelo Q1 estiver ligado, está vermelho para o pedestre. E o M3 também vai ligar para ficar vermelho para o pedestre. E o verde para o pedestre, quando tiver vermelho, que é o Q2, para o veículo, e ele vai desligar o verde para pedestre quando ligar o M3, que o M3 vai ser aquele 1 segundo. Então o M0 ele vai ser o contador do tempo do verde, contou 5 segundos, o M0 liga, desligando o verde e ligando o amarelo, conta 2 segundos, que vai ser o M1, que ele vai, depois de 2 segundos, vai desligar o amarelo e vai ligar o vermelho. Depois de 5 segundos, o M2, que é o contador do vermelho, ele vai desligar o vermelho e vai reiniciar todo o circuito de temporizadores. Então, por isso que a gente está usando, por isso tem essas memórias. Aí vamos para a parte dos temporizadores. Então, o M2 é o reset do cascata, da sequência em cascata. Então, a energia já vem e liga o temporizador 0. Contou 5 segundos, ele liga a memória 0. O M1, então depois que o M0 ligar, ele liga o temporizador 1, conta 2 segundos, liga a memória M1. O TM2, ele vai ser ligado depois que ligar o M1, conta 5 segundos, liga a memória M2. O que a memória M2 faz? Ele reinicia os contadores, desligando todo mundo. E o M3 é aquele temporizador de 4 segundos. Então, quando ligar o M1, então quando já tiver ido para o vermelho veículo, 4 segundos depois ele vai ligar o M3. E o M3 faz aquela sequência. Ele liga o vermelho pedestre e desliga o verde pedestre. Então, essa ficou a lógica. O que modificou do zélio para o tuído? A questão da memória. Eu tive que usar uma memória para guardar a informação de quando o temporizador ficou ligado. Então, essa foi a diferença a priori. E o endereçamento, que aqui a gente começa no 0 e lá no zélio começa no 1. Mesma coisa que no temporizador. Começa no 0. Perfeito? Vamos para a edição. Então, pessoal, na edição, simulação, desculpa. Então, pessoal, aqui na simulação, só clicar aqui no S, simular, depois iniciar a simulação. Então, a gente tem aqui verde, veículo, vermelho, pedestre, amarelo, vermelho, já ficou verde para o pedestre, e agora ficou vermelho para o pedestre, junto com o vermelho. Você viu que ficou um segundo os dois juntos aqui. Então, ó, vermelho veículo, vermelho veículo, verde, e aqui é vermelho pedestre. Ficou os dois durante um segundo. Você vê que piscou rápido ali. Então, pessoal, aqui está feita a simulação. Ah, não quero utilizar a memória. Tem como? Tem. Então, vamos lá na edição. Tem como a gente fazer sem as memórias. Então, por exemplo, vou pegar aqui a memória do M0. Vou tirar o M0, a bobina. Aonde tiver M0, eu vou mudar, olha, aqui tem o M0. Eu vou mudar para percent tm0.q, que é a saída, tá vendo? tm0.q. Perfeito. Vamos ver se tem mais algum M0 aqui para baixo, não vai ter. Vamos ver lá em cima onde tem o M0. Então tem M0 aqui, a gente vai mudar para percent tm0.q e aqui percent tm0.q. Vamos rodar a simulação. Opa, temos algum erro aqui. Essa linha aqui porque não estava ligando nada. Então, vamos voltar para a simulação. Esse que era o erro.
Play. Ok. Ah, pessoal, outra coisa. Esses tempos de simulação... Ah, não está batendo 5 segundos. Na simulação, os tempos não simula exatamente a realidade. Então, é só uma tentativa de simular a realidade. Então, os tempos nunca batem, tá? Dá sempre uma diferençazinha. Então, tem que tomar cuidado com essas simulações. Mas está funcionando, tá vendo? Verde, amarelo, vermelho, verde pedestre. Vai ficar aqui vermelho pedestre e veículo ao mesmo tempo durante 1 segundo. Então, tá perfeito. Então, você pode utilizar de 2 maneiras. Uma usando a memória, que é o mais comum. Normalmente a gente utiliza a memória, não tem problema. Mas você pode usar a própria saída. Então, TM0, quero usar a saída dele. TM0.q. Perfeito? Para parametrizar, você dá 2 cliques. Ele vai abrir um bloco onde você vai para essa parte de configuração de dados. Você vai colocar a base que você quer, em segundos e o tempo. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e aguarde os novos vídeos da série. Muito obrigado.